Olá pessoal, então mais alguns trechos de partidas de jogadores com rate entre 1200 e 1399. Pretas jogam e ganham. 5 segundos, pode dar uma pausa no vídeo. Muito bem, gente, esse não é difícil, né? Bispo por bispo, ameaçando o checkmate em D2. O que acontece? A branca defende com cavalo F3, defendeu a casa, veio cavalo por F3, renovando a ameaça, e agora não tem o que defenda. A branca jogou D4 e checkmate com dama D2. Muito bem. Vamos continuar então vendo uma partida completa. O hit das brancas 1243, das pretas 1297. A partida começou com o peão do rei, cavalo F3, bispo B4, e aqui já tá um lance esdrúxulo, né? Porque tá fugindo completamente das aberturas normais, tem que defender o peão com cavalo C6, preferencialmente. Pode jogar cavalo F6, a defesa Petrov, ou a abertura russa também. Veio bispo C4, ignorou o peão, não tomou o peão. Daí veio dama E7, C3, bispo C5, D3. O jogador das brancas está tentando fazer um Gioco piano, né? Uma abertura italiana normal, e o das pretas, não sei, acho que ele não sabe ainda o que ele está fazendo. Cavalo F6, cavalo G5, ameaçando o ponto de F7. Muito bem, pode rocar, né? Pode rocar. Cavalo G4. Entregou o cavalo, né? Entregou o cavalo que vem dama por cavalo, olha aí, ó. Então um erro muito frequente joga a peça no ar, né? O pessoal no rating aí de 1200, 1300 faz isso, joga a peça no ar, se entusiasma com o ataque. E aí o jogador das brancas ficou assustado com a ameaça latente cavalo F2, dando um garfo na torre e na dama sem ter visto que podia simplesmente capturar o cavalo. Veio roque, dama F6, e aqui as pretas poderiam ter feito o roque, né? Para justamente impedir essa captura aqui em F7, porque duas peças valem mais que torre, né? Mas não, jogou dama F6, veio cavalo por F7 ameaçando a torre, veio cavalo por F2 ameaçando a dama, e essa turma sobrevive com esses lances, né? Aí veio dama H5 fugindo da ameaça e já ameaçando alguns descobertos, tirando o cavalo, mas é um lance praticamente perdedor, né? Vamos ver aqui 5 segundos para ver o que a preta poderia jogar agora. Muito bem, gente. Vamos ver quem descobriu aí, levanta a mão. É aquele checkmate famoso, né? Cavalo H3, cheque duplo de bispo e cavalo. Vem rei H1 e dama por F1 cheque. É quase checkmate. É quase aquele checkmate em que sacrifica a dama aqui quando a torre toma e o cavalo vem em F2 poderoso, né? Mas o tema é muito parecido. Então, dama H5, tentando fazer uma ameaça com o descoberto aqui, não viu o checkmate. E as pretas também não viram e jogaram torre F8 ao invés de cavalo H3. Aí veio cavalo G5 cheque. Ideia certa, mas casa errada. Aqui a ideia está correta, é dar o cheque a descoberto no rei, mas esse cheque tem que ser duplo, para obrigar o rei a mexer. Deveria ser para cavalo D6, e aí a branca tá ganha. Olha só, viria rei D8, bispo G5, ganhando a dama, né, que tá já aqui, ó, cravada pelo bispo. Cavalo H3, rei H1, cavalo por G5, torre por dama, peão por torre, cavalo por C8, rei por C8, B4, e as brancas sobrevivem e podem ganhar por ataque aqui. Claro, tem que trazer o cavalo, trazer a torre, mas já a situação já é completamente diferente. Muito bem, mas não jogou cavalo D6, né? Jogou cavalo G5. E aí
as pretas defendem com G6 e já estão melhores na posição novamente. Veio dama H6. E agora as pretas viram cavalo H3 cheque, rei H1. Não viu o checkmate, dama F1 checkmate, agora a preta joga. Jogou cavalo F2 de novo. Aí o jogador das pretas, eu acho que viu o checkmate e tomou o cavalo. Dama por F2 ameaçando checkmate em G1, apoiada pelo bispo. Veio cavalo D2, que não protege o checkmate, e a preta também não vê o checkmate. Joga e com sorte agora, ou talvez ele quis sacrificar a dama para deixar bonito. Dama F1, cavalo F1, torre F1, checkmate. Que sufoco essa partida, hein, gente? Pretas jogam 5 segundos, gente. Então, pessoal, não é muito difícil aqui. Bispo por C5, ameaçando checkmate em F2. Então, aqui a branca não viu a ameaça, então, quer dizer, um lance objetivo ameaçando alguma coisa e a branca não defendeu. Jogou dama C3 e dama F2 checkmate. A consideração que deve ser feita aqui é o seguinte: dama B5 cheque ao rei, ameaçando o bispo ao mesmo tempo, mas é defendido por dama C6 e a partida continuaria, certo? Muito bem, vamos ver mais uma posição. Muito bem, pessoal, pretas jogam e ficam melhores na posição, 5 segundos. Bom, espero que você tenha descoberto, não é muito difícil, torre G8 ameaçando checkmate em G2. As brancas defendem de maneira fraca com cavalo H4. O lance correto era torre G1, para afastar de vez a dama aí dessa coluna aberta poderosa. E vejam aqui que as pretas têm vantagem, as brancas, aliás, têm vantagem material de uma torre inteira. Mas as pretas estão no ataque frente a um rei aberto, a um rei exposto. Então, defendeu com o cavalo H4, que é um lance ruim. Só que as pretas, aí que tá, nós temos uma questão aqui muito interessante. Qual seja, o cavalo é a única peça que está defendendo o checkmate em G2. E o jogador das pretas viu esse tema, ou seja, desvio do defensor, mas fez o lance errado. Jogou cavalo F5, porque se cavalo versus cavalo, dama G2 checkmate, ok? Vamos só fazer aqui para ficar bem claro, certo? Seria um checkmate. Só que esse não é o lance correto, né? Porque cavalo F5, vamos ver aqui, permite um lance bom das brancas, que é o que o jogador fez. Bispo H5 com cheque. Mas então vamos ver qual deveria ter sido o lance pensando em remover esse cavalo da defesa. Muito bem, gente. Dama G5. Dama G5 ameaçando o cavalo. Aí se o cavalo sai, leva o checkmate. Mas a continuação poderia ser dama D3, dama por H4. Se o cavalo não sai, ele é capturado. Então as pretas começam a restabelecer o material. Vem dama por H7 cheque, torre G7. E aqui o computador dá dama por G7. Incrível, né? E as pretas estão melhores. Muito bem. Então jogou cavalo F5, entrou bispo H5, rei F8. Torre G1 ameaçando a dama. E olha aí como um ataque que parecia muito bom, parece que está morrendo, né? Dama H6, cavalo por F5, e aqui é um outro erro, deveria trocar as torres para justamente desmanchar a bateria das pretas aqui na coluna. E detalhe, gente, que eu não tinha comentado ainda, quando as brancas retiram o cavalo,
Por que esse lance é ruim também? Porque abriu essa diagonal para esse bispo que está lá atrás quietinho, fianquetado em B7. Vejam como os bispos fianquetados, eles dominam diagonais muito importantes. Agora isso aí já vai aparecer. Então veio cavalo F5, que não é bom, bispo H5, rei F8, torre G1, dama H6, cavalo por F5, deveria ter trocado as torres, e agora vem a dama F4, e agora sim vitória das pretas garantida. Veio cavalo G3, dama por F2, o único lance que defende o cheque é torre G2, e agora apoiada pelo bispão fianquetado, dama por G2, cheque mate. Muito bem, pessoal. Com esse checkmate aí glamouroso, a gente encerra o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.